E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos, meus queridos amigos futuros escriturários do Banco do Brasil. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso. Faltando aí pouca coisa, faltando teoricamente essa aula aí, a próxima, para a gente concluir nosso conteúdo. É capaz de a gente poder também ter que passar para ver mais alguma coisinha, mas basicamente é isso. A gente está chegando perto, a prova está se aproximando. Como é que está o coração? Está bem, não fique nervoso. Se você ficar nervoso, quem vai ter a perder é você. Por quê? Porque o nervosismo, ele vai atrapalhar você. E você não pode ficar nervoso de jeito nenhum, certo? Não fique, deixe que eu fique nervoso, deixe que a gente fique agoniado, certo? Você não, você tem que se acalmar. A gente está buscando conteúdo para mostrar a vocês para que na hora da prova tudo dê certo, ok? Eu não estou estressado, eu não estou nervoso, estou querendo acumular, assimilar isso que vocês estão sentindo para que vocês não sintam, para que vocês façam uma boa prova, certo? Se liga aí que está perto do simulado também, viu? Está perto do simulado, o simulado está chegando já já. Bom, que mais? Vamos lá, vamos tirar nosso background, vamos para a nossa questão número 53, logo 53 diz o seguinte: por que eu saí? Não era para eu ter saído, né? Assinale a opção correta a respeito de redes e internet. A computação em nuvem é um conceito revolucionário no emprego de recursos de rede, pois seu usuário não precisa de internet para realizar armazenamento de dados e informações. Ok. Deixa eu, parece que tem uma coisa aqui, deixa eu ajeitar aqui. Cadê? Vai. Pronto. Agora está melhor. A computação em nuvem é um conceito revolucionário no emprego de recursos de rede, pois seu usuário não precisa da internet para realizar o armazenamento de dados e informações. Olha só, a computação em nuvem, eu acho que a gente até já falou sobre isso, eu realmente não lembro, a gente falou sobre isso, mas a computação em nuvem, ela desenha-se o seguinte, ó, vocês, nós, todos os usuários, temos nossos computadores, certo? E eles estão conectados a sistemas que nós não necessariamente sabemos onde estão, né? Por exemplo, eu uso uma ferramenta chamada Dropbox. Acho que você deve usar também, ou se você não conhece, é bom usar, porque é engraçado. Eu tenho uma pasta no meu computador, né? E essa pasta, quando eu guardo um arquivo nessa pasta, esse arquivo fica guardado na pasta do meu computador e uma cópia dele é enviada para o sistema do Dropbox, que eu não sei onde é que está. Uma vez eu ligando outro computador, se eu usar meu login e minha senha do Dropbox, será criada uma pasta no meu computador e essa pasta terá a cópia que eu tenho no Dropbox. Então, entenda, o arquivo está guardado em algum lugar, que eu não sei onde é, em algum lugar, e esse algum lugar usa a internet. Eu tenho que estar conectado a esse algum lugar por meio da internet. Portanto, dispensar a internet para a computação em nuvem é um tanto absurdo. Agora, entenda o que eu vou dizer agora, eu vou até chegar mais perto. É possível que haja computação em nuvem sem internet? Claro que é possível. Se você, na sua empresa, na empresa em que você trabalha, imagina você funcionário do Banco do Brasil, e no Banco do Brasil tem um servidor onde os funcionários guardam seus arquivos. Mas os funcionários não sabem onde esses arquivos estão fisicamente, não sabem onde esse servidor é fisicamente. E, na verdade, a ideia de nuvem é essa. A ideia de nuvem é você poder guardar a informação sem saber onde ela está fisicamente. A rigor, quando a informação está no seu computador, ela está no seu computador, nas pastas que você determina e você sabe exatamente onde é isso. Mas na nuvem não. Na nuvem a informação vai para um servidor, para o disco rígido de um servidor, fica guardado no HD de um servidor, mas você não sabe onde é. E você não está nem ligando, você não faz questão de saber onde é. É essa a ideia da nuvem, de você poder guardar isso num local alheio ao seu computador, fora do seu computador, sem que você saiba exatamente onde é, certo? Ou sem que tenha que se preocupar onde é, ok? Portanto, a nuvem, o conceito de nuvem, ele está intimamente ligado à internet, Se alguém perguntasse diretamente, a nuvem tem que ter internet? Para ser nuvem, tem que ter acesso à internet? Não, não tem. Eu posso fazer na minha empresa, no Banco do Brasil, por exemplo, eu trabalho no Banco do Brasil, eu posso fazer um servidor dentro do Banco do Brasil, na estrutura de rede do Banco do Brasil, sem precisar da internet para fazer essa conexão. Numa agência só, eu usaria a rede local.
Eu não precisaria da internet para isso. Mas, sim, genericamente, o conceito de nuvem está intimamente ligado com a internet. Portanto, né, a computação, pois seu usuário não precisa da internet para realizar o armazenamento de dados e informações. Número 1, se estivéssemos falando no cenário de criar um servidor dentro de uma agência do Banco do Brasil, usando só a rede local, sim, eu realmente não precisaria da internet. Então, essa questão, ela pode ser verdadeira. Pode ser verdadeira. Com esse conceito, pode. Mas vamos ver o seguinte, se formos analisar no geral e não na exceção, porque o que eu sugeri agora foi uma exceção, foi uma hipótese muito remota, mas no geral, a nuvem, a computação em nuvem é intimamente ligada com a internet, ou seja, no geral pensamos que tem que ter internet para você usar a nuvem. Na minha casa, no Dropbox, eu tenho que ter internet para armazenar na nuvem, porque a nuvem é lá. Lá onde, João? Não sei, mas é lá. E é lá por meio da internet. Portanto, a letra A, se levarmos em consideração o padrão e não a exceção, a letra A está errada. Ok? Portanto, vamos parar para considerá-la errada primeiro, depois a gente vê se tem outra errada, se tem uma certa ou se não existe certa. Se não existe certa, a gente pode classificar essa como a certa. Letra B. Os serviços web são utilizados para permitir que aplicações que não estejam conectadas à internet possam ser acessadas por meio de browsers. Espera aí, os serviços web são sites. Lembra o que são sites? O que é um site? É uma aplicação na web. A www ou web é o grande conjunto de sites do mundo. Então, um serviço web ou aplicação web é um site. É um site que é acessado por meio de browsers. Ok, está certo. Agora, para que aplicações que não estejam conectadas à internet, à internet, não, certo? O site está lá, a web está lá, eu tenho um browser, eu tenho que estar conectado à internet para acessar, certo? A menos que você esteja se referindo a fazer um site interno dentro da agência do Banco do Brasil. Novamente, o caso permite interpretações diferentes, mas vou considerar isso aqui como errada também, ok? Por quê? Por dizer que não estejam conectados à internet. A questão aqui é que a redação está muito triste, permite interpretação dúbia, mas deixou claro qual é a intenção do elaborador. É fomentar a ideia de que tem certas coisas que não precisam da internet, podem ser feitas sem a conexão. Mas é necessário estar conectado na internet para usar esses serviços no geral, para nós usuários usarmos. Letra C. A letra C diz o seguinte: os domínios da internet são identificados por meio de um sistema de nomeação chamado de DNS, que identifica tipos de organizações e também pode se referir aos locais geográficos em que se encontram os servidores. Olha que interessante. O que é que nós temos aqui? Nós temos o que são domínios, por exemplo, sobb.com.br. Sobb.com.br identifica o seguinte, bom, esse aqui é o domínio dessa entidade onde essa aula está sendo produzida, projetada, apresentada a você. O nome disso é nome de domínio, certo? Esse nome de domínio, ele está interligado, associado a um endereço IP do servidor. Quer dizer, a minha empresa, sobb.com.br, ela tem um servidor onde esse site está sendo colocado. Esse servidor, ele tem um endereço IP, aquele endereço numérico. E nós criamos esse nome amigável aqui, sobb.com.br, chamado nome de domínio. Quem traduz o nome de domínio para o endereço IP é um serviço chamado DNS. Então, DNS é uma agenda telefônica. Ela tem a lista de todos os domínios e a correspondência com todos os endereços IP desses domínios. Portanto, os domínios da internet são identificados por meio de um sistema de nomeação chamado DNS. Perfeito. Até esse ponto, perfeito. Que identifica tipos de organizações.
tipo de organização, ó. Um site que termina .com.br é um site de uma empresa com fins lucrativos. Esse com vem de company, mas se você company que significa empresa, né? Mas se você preferir, você pode entender que esse com significa com fins lucrativos. Para qualquer empresa que quer fazer um site com fins lucrativos, .com ou .com.br, certo? Existe a .org, que são organizações sem fins lucrativos, .gov, que são os ladrões institucionais, ou seja, o governo, e leia-se, não estou falando de governo federal, estadual, municipal, falando de governo como um todo, dada a minha indignação atual com relação ao governo como um todo. Então, instituições governamentais têm o .gov, certo? Americanas terminam .gov sempre. E existem vários, educacional, existem vários tipos de instituições e essas 3 letrinhas aqui justamente identificam o tipo da instituição, certo? E o BR, ele identifica o país de registro do domínio. Note bem, país de registro do domínio não significa que os servidores estão no Brasil. Eu posso contratar servidores na Europa, eu posso contratar servidores nos Estados Unidos e mesmo assim o meu site ter.com.br. O site do Banco do Brasil, bb.com.br, ele pode ser fora do Brasil. O site fisicamente, os servidores onde as páginas estão, ele pode estar fora do Brasil. Ele não necessariamente está dentro do Brasil por causa do BR. Então, se o elaborador criar uma questão na hora da prova que diz que só porque o site termina em .com.br significa que os servidores estão dentro do Brasil, certo? BR significa que o servidor, que aquele domínio foi registrado dentro dos órgãos de registro brasileiros, dentro do... é uma questão organizacional, não é uma questão física ou geográfica, certo? Ah, João, então a questão está errada. A questão não está errada, veja só. Os domínios na internet são identificados por meio de um sistema de nomeação chamado DNS, ok, que identifica tipos de organizações, ok, e também pode se referir aos locais geográficos em que se encontram os servidores. Claro que pode, claro que pode. Se ele dissesse, os domínios necessariamente apontam para os locais geográficos em que se encontram os servidores, aí estaria errado. Por quê? Porque alguma coisa que termine em .com.br significa que foi registrado no Brasil, mas fisicamente os servidores podem estar em qualquer lugar do mundo, ok? A questão da letra C está correta. Ela é a nossa resposta. Se você a marcou, parabéns. Ela é a nossa resposta. Portanto, as outras 2 lá em cima estão erradas garantidamente. Vamos para os demais. O backbone, ou espinha dorsal da internet, é uma estrutura virtual. Não é uma estrutura virtual, é uma estrutura física. Física real. Ela existe, física, cuja função restringe-se à conexão dos computadores em uma rede. Backbone, ou espinha dorsal da internet, é uma mega estrutura física contendo conexões através de cabos de fibra ótica submarinos, através de satélites de alta velocidade, através de uma porrada de coisa que a gente nem imagina, certo? Para conectar os provedores de acesso. Olha só, quem se conecta no backbone não é Zezinho Chinfrim, não. Não é um usuário ou um computador só que se conecta ao backbone, não. O backbone ele serve para conectar as empresas provedoras. Quer dizer, imagina a GVT, a Oi, a Telefônica, a Embratel, as empresas de grande porte, lá nos Estados Unidos, as provedoras grandes dos Estados Unidos. Essas empresas, elas se conectam ao backbone da internet. E nós, usuários, Zezinho, Chinfrinzinho, nos conectamos aos provedores. Portanto, nós não nos conectamos. Mateus, feche a porta, por favor. Obrigado. Gravar aula em casa é complicado às vezes, no sábado, inclusive, certo? Então, veja só.
A função do backbone é conectar provedores e não computadores. No termo meio estricto senso da palavra computador, nós, usuários. Certo? Então, backbone é a conexão dos provedores, ok? Na verdade, não é que o backbone existe e está esperando conexão. Os provedores de grande porte se uniram para criar esse backbone. Os provedores de grande porte, as grandes empresas de telecomunicações mundiais, se uniram para criar o backbone, ok? E é isso que elas obtêm lucro disso, elas permitem que outros usuários ou outros provedores menores se conectem a elas, ok? Vamos lá, a letra E, a D está errada, né? A letra E diz que apesar de a internet e as intranets compartilharem os mesmos recursos e protocolos padrão, o que é verdade, quer dizer, internet usa certas normas, como certos protocolos, certos serviços. E as intranets das empresas são, na verdade, uma imitação disso. Quando uma empresa, na sua estrutura tecnológica, ela coloca serviços semelhantes aos da internet, como, por exemplo, sites. Quando uma empresa coloca um site próprio para seus funcionários, próprio para seus prestadores de serviços, isso é considerado uma intranet. Esse site, que é uma imitação de um site da internet, ela é considerada uma intranet. E claro, como é um site, utiliza os mesmos protocolos que usamos na internet. Mas aqui ele está começando com um apesar. Aí o apesar de... Imagina uma coisa, pensa comigo se isso não é verdade. No geral, se você começa com apesar de e escreve uma verdade, é de se esperar que o resto seja contrário à verdade, né? É de se esperar. Claro que pode haver exceções, por exemplo, apesar de no Nordeste ter mais sol, né? Apesar de no Nordeste ter mais sol do que o Sudeste, normalmente, vírgula, de uns tempos, hoje em dia tem mais chuva no Nordeste, por exemplo. Pode ser, é uma verdade, mas no geral o cara vai fazer uma questão como essa. Aí ele, apesar de, se ele começou com a expressão apesar de, ele vai fazer uma noção de adversidade lá para frente, ele vai fazer uma noção de contradição lá para frente, né? Então, apesar de, isso aqui é uma verdade, internet e intranet compartilhar os mesmos recursos e protocolos padrão, ok, vamos ver o resto para ver se ele não pisou na bola. Para que o acesso à intranet de uma empresa possa ser protegido contra tentativas de intrusão, ele tem que ser limitado a um conjunto de usuários previamente cadastrados e realizado em um ambiente controlado que não esteja conectado à internet. Ora, um detalhe. Uma intranet, uma intranet pode ser desconectada da internet? Claro que pode. Novamente, aquele velho exemplo. O velho exemplo das letras A e B lá em cima. Eu vou fazer um servidor dentro de uma agência do Banco do Brasil e esse servidor vai ter uma intranet. Eu vou fazer um site para que os nossos funcionários consigam acessar. Nesse site vai ter aniversariantes do mês, nesse site vai ter notícias dos dissídios coletivos da categoria, nesse site vai ter informativo do sindicato, nesse site vai ter mudanças nos preços dos serviços do banco, informativos. Então, é um site interno que eu criei para a minha agência. Isso é uma intranet, certo? Acesso restrito a funcionários num modelo que se assemelha à internet, é uma intranet. Precisa estar conectado à internet? Não. Se eu quero fornecer acesso apenas aos funcionários da empresa, aos funcionários da minha agência, eu não preciso estar conectado à internet, ok? Agora, para o cara chegar para mim e dizer, João, para que o acesso à intranet, é necessário para que o acesso à intranet seja protegido contra tentativas de intrusão, é necessário que ele não esteja conectado à internet. Não necessariamente. Ele pode estar conectado à internet,
ter conexão com a internet, ser acessível, por exemplo, de outras agências. Para ser acessível de outras agências, no geral, a gente vai usar a internet como meio. Mas eu posso proteger contra invasões, contra essas intrusões de pessoas não autorizadas, usando vários recursos, como senha, como token, como regras de lista pré-estabelecida, com o uso de firewall, com o uso de outros recursos de proteção. Eu não preciso ser tão radical a ponto de dizer o seguinte: vamos desconectar da internet porque a internet é um perigo, vamos evitar a intrusão. Com certeza, se você desconectar a agência da internet, você vai evitar a intrusão. Com certeza, não tenha dúvida disso. Você está completamente ilhado, desconectado da internet, não é possível que alguém consiga te invadir pela internet. Eu concordo plenamente com isso. Mas dizer que para eu ter uma coisa protegida, eu preciso desconectar da internet, não. Eu consigo proteção num nível satisfatório sem precisar desconectar da internet. Ok? Portanto, a questão também está exagerada. Foi uma redação interessante, Essa questão, eu achei ela bem interessante, eu achei ela bem escrita, bem produzida, certo? Mas um tanto exagerada em alguns pontos, ok? Mas deixou clara a intenção do elaborador, deixou bem clara a intenção do elaborador, ok? Questão de número 54. A questão número 54, ela fala exclusivamente sobre segurança nos navegadores. E aí vem aquela história. De eu tenho que decorar os navegadores. Bom, infelizmente, se eles vierem a perguntar, tem sim que decorar os nomes e recursos de algumas coisas dentro dos navegadores, pessoal. Eu não aposto numa questão que foque num navegador só. Eu não aposto. Se vier numa questão que foque... eu não aposto numa questão que vá comparar recursos entre navegadores diferentes, apesar de o edital ter dito que vai cobrar esses navegadores, certo? Eu aposto numa questão que pode, por exemplo, focar num único navegador. Foca num único navegador, certo? Pode ser, mas é possível sim. Inclusive, vou logo alertando, numa das questões do simulado tem algo de um só navegador que eu criei, certo? Mas vamos lá, vamos ver se algo assim pode acontecer. Pode, infelizmente. Com relação a programas de navegação na internet, assinale a alternativa correta. O recurso do Firefox, chamado de identificação de site, permite a visualização das informações salvas do usuário, incluindo dados de formulários, cookies, histórico de navegação e dados do cache. Isso tudo aqui, dados de formulário, foi o que você digitou. Você entrou no site, por exemplo, da americanas.com, fez um cadastro lá com o teu nome, endereço, e-mail e o escambau. E aí quando você entrar num outro site que pede os mesmos dados, basicamente já vai estar tudo preenchido ou cada vez que você começar a digitar, ele já vai ajudar a preencher. Então são os dados que você digitou em formulários na internet. Cookies são os arquivos de texto que o site coloca no seu computador para identificar você. Histórico de navegação é o histórico que diz a você, que guarda exatamente quais páginas você visitou, quando você visitou, etc. E dados do cache. Os dados do cache são cópias, esse cache da internet. Cache da internet é aquela pasta no seu computador que guarda uma cópia de tudo que você acessou, fotos, vídeos, textos, páginas, tudo que você acessou tem uma cópia guardada no seu computador, a menos que você tenha ligado à navegação privativa. Aí isso não fica guardado. Mas olha, isso aí não é o recurso chamado identificação de site do Firefox. O identificação de site do Firefox, ele apresenta na forma de um botãozinho a identificação com as informações do site, não suas. É uma espécie de crachá, você clica e mostra a identificação do site. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês isso aqui, rapidinho. Olha só. Deixa eu ver aqui, www.bb.com.br, o Banco do Brasil, certo? Vamos ver aqui. Ó, aqui a página do Banco do Brasil. Aqui você percebe na página do Banco do Brasil, na verdade em qualquer site, ao lado do nome do site existe um ícone. O pessoal chama de favicon, ou ícone de favorito, fav icon, favorite, né?
Então, esse íconezinho, um clique nele e você vai... Ó, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver, diminuir o zoom. Um clique nesse bendito aqui vai mostrar a identificação do site. Só que esse site aqui não fornece nenhum tipo de identidade. Até porque a conexão do site não é criptografada. Veja só, quando você entra numa conexão segura com um determinado site, certo? Isso aqui vai mostrar os dados do certificado do site. Então vai mostrar quem emitiu, quem deixou de emitir e os dados necessários para a identificação do site. Ok? Portanto, esse é o recurso a que se refere o nosso amigo identificador aqui do Firefox. Vamos lá. No Internet Explorer 10, o filtro de Smart Screen envia para sítios visitados um sinal de que o usuário deseja informações, deseja que suas informações coletadas não sejam usadas para rastreá-lo, certo? O filtro Smart Screen não serve para isso. O filtro Smart Screen serve para proteger você contra páginas que porventura tenham phishing ou tenham algum tipo de malware ou coisa parecida, ok? Então a letra B está errada também. A letra A fala que o recurso é para identificar o usuário, mas não. O recurso de identificação do site mostra lá os dados sobre o site. O problema é que esses dados são retirados a partir do certificado. E nem sempre um site apresenta o certificado. A gente vai ver algumas questões mais adiante sobre certificado. A 55, já na próxima aula, é só sobre certificado digital. Se bem que, olha, o edital não fala claramente em certificado digital. E é o que a gente vai debater no início da próxima aula. Mas, ele faz parte de segurança da informação, então ele pode cair. Especialmente para transações bancárias, que eu acho que é o foco, né, do Banco do Brasil. Vamos lá. Letra C. O recurso Sandbox, presente nas versões mais recentes do Google Chrome e do Internet Explorer, permite customizar, sincronizar e compartilhar ações de configuração do navegador, como, por exemplo, favoritos, dados de formulário, históricos e aplicativos. Os erros da questão não pertencem ao Internet Explorer, só ao Google Chrome, e não serve para isso não, compartilhar informações de favoritos. Não é para compartilhar nada. O Sandbox, ou caixa de areia, ele cria um ambiente seguro numa aba. Você está visitando uma página, aí você visita uma página protegida pelo Sandbox. Essa página ela vai colocar cookies, informações e outras coisas que porventura possam ser prejudiciais numa área isolada, como se ficasse em quarentena, sem afetar o restante do Google Chrome. Alguns sites, às vezes, eles afetam o funcionamento do Google Chrome, que bloqueia todas as outras abas se o site for mal construído. Mas com esse recurso do Sandbox, se o site foi mal construído, ele causa problema ali naquele ambiente virtual, dentro daquela caixinha onde ele está guardado, sem afetar o restante do programa, os restantes dos sites do programa. Ok? Letra D diz que... Vamos subir aqui. A letra D diz que a versão mais recente do Firefox permite o armazenamento dos dados digitados em formulário de páginas web, mas até aqui tá certo. A versão mais recente do Firefox permite o armazenamento dos dados digitados em formulários de páginas da web, ou seja, qualquer navegador faz isso. Você guarda aquilo que você digitou. Se você digitou seu nome completo no cadastro de um site, quando você vai entrar em outro site, na hora que você vai digitar nome completo e você vai começar, no meu caso, J-O, aí ele vai sugerir o resto. João Antônio Carvalho, ele vai sugerir o resto, porque eu já havia digitado antes em outra página. Mas, novamente, olha aquela questão, ele falou uma verdade, mas agora ele está usando um adversativo, por questões de segurança, impede a memorização das senhas. Errado. O Firefox, ele permite sim recurso de memorização de senha. Eu uso muito aqui no meu computador, nesse computador que eu estou usando para gravar a aula, por exemplo, eu não digito uma senha. Eu já digitei uma vez a senha, mandei o Firefox memorizar a senha, pronto. Ele memorizou, a partir de agora eu só boto meu login. Quando eu termino de colocar meu login, ele preenche a senha e eu dou enter. Acabou. Então tem memorização de senha assim. Tá? E a letra E diz: a versão mais recente do Google Chrome possui um recurso que, quando ativado, detecta se há suspeita de o sítio a ser visitado conter phishing ou malware. Sim, existe recurso anti-phishing,
certo? Filtro anti-phishing no Google Chrome também. Salvo esteja enganado, existe filtro anti-phishing no Mozilla Firefox também. Eu vou me certificar disso e trago essa resposta para vocês, eu acho, na próxima aula já. Bom, portanto, a resposta é a nossa letra E. Por mais que você não soubesse, oh meu Deus, não é isso. Essa aqui é a resposta certa. É a letra E. A letra E, mas a letra E é essa aqui, certo? Então, por mais que você não soubesse do assunto contido na questão 54, fica meio óbvio. A resposta fica óbvia. Quer dizer, eu tenho um navegador recente, e esse navegador recente, um dos mais famosos, não ter anti-phishing, não ter um filtro anti-programa malicioso, seria estranho. Então, assim, a gente poderia cortar os demais por não conhecer, mas essa aí, a letra E, você botando a cachola para funcionar um pouquinho, você talvez chegasse a essa conclusão, sim, certo? Portanto, meus amigos, é isso. Eu agradeço mais uma vez, passamos um pouquinho do tempo aqui, mas sem problema. Já estamos entrando na última versão do nosso material, versão, acho que 3, já com questões até o número 60. Então, eu aguardo vocês nas próximas aulas, na próxima aula, que obrigatoriamente seria a última, mas eu acredito que eu não vou conseguir concluir antes da próxima. E nos vemos na questão na aula 16 e, porventura, na aula 17 também. Fique ligado que o simulado está bonito, esperando você, para que você chegue nessa prova com a cabeça tranquila, com certeza de que fez o melhor que podia fazer e que vai dar um resultado satisfatório, eu tenho certeza, com a graça de Deus. Um abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.